Bom dia, meu nome é Pastor Fábio, conhecido como Mohamed Osama Bin Laden, soltador de bomba. Meu tema é quem vem roubar. Se você gostar, comenta e se inscreve, dá um ok e aperta no beleza para nos ajudar a continuar, amém? Vamos lá. Vamos começar lendo um versículo de João 10:10, que diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenamente com abundância. Amém? Este versículo de João 10 é muito conhecido pelos cristãos e até mesmo por não crentes. Muitas pessoas costumam citar este trecho de maneira equivocada, trocando a palavra ladrão por diabo. Segundo o contexto do capítulo, Jesus não se refere ao diabo como o ladrão da parábola. Daí fica uma pergunta em nossa mente. Então, quem era o ladrão do trecho de João 10:10? Quando Jesus disse essas palavras, o Filho de Deus abordou uma questão que já era um problema naquela época: a ganância dos líderes religiosos e o desamparo das suas ovelhas. A parábola se refere diretamente à condição em que se encontravam os judeus, com líderes acorvadados, alguns deles verdadeiros saqueadores, e ovelhas vulneráveis a qualquer tipo de ataque. As ovelhas representam o povo de Deus. Naquele momento, Jesus falava diretamente aos judeus, mas ele apontou que haviam outras ovelhas em outro aprisco e que se reuniriam todas, judeus e gentios, em um só rebanho. João 10:6. O ladrão ou assaltante, no primeiro versículo, Jesus afirma que aquele que entra no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, sem ser pela porta, é ladrão e assaltante. Então, quem é o ladrão? Todo aquele que não entra pela porta e utiliza de outros meios para entrar no aprisco. Jesus disse que ele era a porta que leva à salvação. João 10:6-9. Desta forma, entendemos que o objetivo central do ladrão é entrar no meio das ovelhas. Ele quer entrar de todas as formas, menos pela porta. O assalariado ou mercenário, Jesus faz uso da figura do assalariado para ilustrar aquelas pessoas que exerciam suas funções por dinheiro. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Na verdade, ele não se importa com as ovelhas e teme pela sua própria vida. João 10:13. Assim como contavam seus salários, contavam também seus esforços em uma situação de risco. Abandonariam as ovelhas, deixando-as à mercê do lobo. João 10:12. O bom pastor, que é Jesus, é o bom pastor. As ovelhas conhecem a sua voz e ele dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:14-15. O assalariado não é capaz de entregar a sua vida pelas ovelhas, mas o bom pastor sim. Jesus entregou sua vida de maneira voluntária, por amor e não por obrigação. João 10:17-18. Ao se identificar como a porta, Jesus apontava para o seu caráter. Ao se referir como um bom pastor, Jesus apontou para a eficácia dos seus atos. Jesus se colocou como o único caminho para a salvação, o único acesso. Se colocou como o único com capacidade de dar a vida pelas ovelhas. Se mostrou o único capaz de pastorear, de conduzir, de reunir todas as suas ovelhas em segurança. Tudo isso sob a permissão do Pai. Mesmo falando por uso de parábolas, os judeus não compreenderam o que Jesus quis dizer. João 10:6.
Assim como a palavra de Deus é comparada a uma espada cortante, os judeus ficaram divididos e alguns até chamaram Jesus de louco. João 10, 19 e 20. Verdadeiramente, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Mesmo depois do sacrifício de Jesus na cruz, muitos ainda procuravam ter acesso ao aprisco por outros meios e continuavam a pensar que o legado de Jesus era uma loucura, como expôs o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 22, 24. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Como o ladrão rouba, mata e destrói, a intenção do ladrão, quando invade um lugar, é simplesmente subtrair o que ele puder. O ladrão não mede as consequências, se vai destruir algo ou se alguém pode perder a vida para que ele consiga o que pretende saquear. Os falsos profetas, pregadores irresponsáveis também não medem o teor das suas palavras, falam com o objetivo de subtrair o que podem das ovelhas, não entram pela porta e nem apontam para ela. A leviandade dos seus atos pode levar as ovelhas à destruição e à morte espiritual. Jesus nos deixou explícito este aviso, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Marcos 13, 22, 23. Naquela época, os religiosos estavam fazendo da casa de Deus fonte dos seus interesses. Qualquer pessoa que se opusesse ou os confrontasse com a verdade era perseguido. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi perseguido pelos religiosos até conseguirem condená-lo. Tentaram de todas as formas tirar-lhe a vida para que continuassem administrando os seus próprios interesses. Sabemos que era necessário que o bom pastor entregasse a vida pelas ovelhas. Jesus deixa claro: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. João 10, 18. Bom, Cristo venceu na cruz e nele alcançamos a salvação, mas o ladrão continua agindo da mesma forma nos tempos atuais. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar a soberania, o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre ele e a sua destruição não tarda. 2 Pedro 2, 1 a 3. Por isso, ouçamos sua voz e nos apeguemos à sua palavra. Jesus é o bom pastor e todo aquele que aponta para a porta e entra por ela encontra pastagem. Que andemos nos seus caminhos e que estejamos atentos a qualquer um que tente entrar no nosso meio, que não seja através da porta que é Jesus.
Bom, façamos como os irmãos em Bereia, relatado em Atos dos Apóstolos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. A igreja que é fundamentada na palavra de Deus e somente nela não deixa o ladrão entrar causando destruição e morte. Se gostou, dá um like, comenta, aperta o sininho para nós continuar. Que Deus abençoe sempre. Amém? Tchau, tchau, tchau.